Olá, meu nome é Eurico, sou aluno de Direito da Unopar e o título do meu trabalho é o papel do juiz das garantias no processo penal. É importante lembrar que o pacote anticrime trouxe diversas inovações para para as nossas leis. Na verdade, o pacote anticrime ele buscou um recrudescimento da legislação penal. Então, as leis ficaram mais severas para diversos crimes, assim como o processo penal. O pacote anticrime, ele alterou não só o Código de Processo Penal, mas como ele alterou vários dispositivos infraconstitucionais. Diversas leis penais especiais foram mudadas e ficaram mais rigorosas para aquelas pessoas que cometem crimes. Por um outro lado, esse pacote anticrime, ele também trouxe algumas garantias, como é o juiz das garantias. O juiz das garantias, ele é uma figura que já existe no processo penal internacional, em vários países, e agora está sendo introduzido no nosso direito. Essa lei ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça e teve debates acalorados, porque existem várias pessoas que são contra e outras pessoas que são também a favor. E o processo penal brasileiro, ele rege-se principalmente pelo sistema acusatório. Só que isso não estava expresso em nenhuma legislação, nem na Constituição, tampouco na legislação infraconstitucional. No entanto, o pacote anticrime, ele introduziu o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, e expressamente lá ele traz o sistema acusatório como aquele que rege o processo penal brasileiro. A eficácia do juiz das garantias está suspensa por decisão do STF. Primeiro, o ministro Toffoli, ele suspendeu por 30 dias, porque ele entendeu que precisava de um tempo para os tribunais se organizarem. E depois o ministro Luiz Fux, ele suspendeu meio que definitivamente. Está na gaveta do Fux até hoje e ninguém sabe ainda quando que vai valer. Por enquanto, a eficácia do juiz das garantias continua suspensa. O problema da pesquisa é, principalmente que diante da extensão territorial continental brasileira, a escassez do número de magistrados e a morosidade do nosso processo penal, é necessária a análise ponderada dos benefícios e vantagens que a introdução da figura garantidora trará ao processo penal brasileiro, uma vez que a sua devida funcionalidade demanda de inúmeras mudanças substanciais que devem ser plenamente satisfeitas, a fim de que as alterações implementadas sejam, de fato, positivas, tanto à sociedade quanto à justiça. Os objetivos do trabalho são os seguintes. O geral é demonstrar a viabilidade da introdução da figura do juiz das garantias no direito pátrio e compreender o seu papel na estrutura do processo penal. Os direitos específicos são entender a figura do juiz das garantias no processo penal internacional e seu implemento ao direito pátrio. Observar a viabilidade da implementação do juiz das garantias no Brasil e inferir sobre os impactos que essa mudança deverá gerar no futuro do processo penal brasileiro. A figura do juiz das garantias no processo penal internacional e seu implemento ao direito pátrio. É necessário ponderar que existe um viés político nisso tudo. As pessoas que se denominam mais de esquerda, elas tendem a aceitar o juiz das garantias, enquanto que o pessoal que se denomina da direita, eles têm uma dificuldade maior. Até por causa do nome, juiz das garantias, essas pessoas que não aceitam essa figura, eles acreditam que o Brasil já tem muitas garantias para as pessoas que cometem crimes. E o juiz das garantias seria mais uma garantia para essas pessoas. De modo contrário, Aurí Lopes Júnior, ele acredita que esse nome poderia ser diferente, poderia ser juiz da investigação, assim como é na Itália. O Chile, Portugal e a Itália são países que já têm essa figura do juiz das garantias. E na Itália se chama juiz da investigação. Então, para Aurí Lopes Júnior, a mera mudança de nome para juiz da investigação já ia mudar muito o preconceito que algumas pessoas têm sobre essa figura. As pessoas nem sabem do que se trata, mas já acham que é algo ruim, é algo muito garantidor. A figura histórica do juiz instrutor era um juiz que é uma figura ultrapassada já, ela não existe
porque ela tinha um ar de inquisitorialidade, certo? Então, ela fazia, esse juiz, ele fazia provas de ofício, e é uma figura superada já. Não se confunde com o juiz das garantias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o juiz das garantias, ele atua como um modelo de duplo juiz. Então, um dos magistrados, ele vai atuar na fase pré-processual, na fase administrativa, até o recebimento da denúncia. Esse é o juiz das garantias. O outro juiz vai ser o juiz da instrução, que vai atuar depois do recebimento da denúncia até a sentença. O juiz das garantias, então, ele ficaria responsável por decidir sobre medidas cautelares, a supressão de direitos fundamentais. Então, uma medida de prisão preventiva, de prisão temporária, no curso do inquérito policial, seria decidida pelo juiz das garantias. Enquanto o juiz da instrução, ele não teria contato com essas provas. Ele só atuaria a partir do recebimento da denúncia. Então, ele, de certa forma, não estaria contaminado por provas produzidas lá na fase pré-processual. Então, exatamente esse é o juiz das garantias. Ele vai atuar na fase pré-processual e o juiz da instrução, ele vai ter a sua imparcialidade conservada, por não ter o contato com provas na fase pré-processual. E esse é um entendimento, inclusive, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Esse tribunal, ele entende que é incompatível com o sistema acusatório a figura de um juiz que atua tanto na fase pré-processual quanto na fase processual, porque esse juiz já estaria ali com a sua capacidade cognitiva contaminada por ter tido contato com provas na fase pré-processual. A viabilidade da implementação do juiz das garantias no Brasil. É uma nova atividade no âmbito do processo penal? Não. Na verdade, é uma repartição de competências. Já existe isso. O juiz já atua na fase pré-processual e na fase processual. A partir do juiz das garantias, vai ter uma repartição de competências. Então, não vai ser criada uma nova atividade. E 50% das comarcas que possuem um único juiz com competência criminal ainda recebem processos por meio físico. E esse é um problema. É um problema porque o juiz vai ter que transitar entre várias comarcas para poder atuar. Comarcas da Justiça Estadual com vara única representam 59% do total. Então, esse também é uma problemática, mas, na verdade, essas 59% dessas comarcas recebem um número muito pequeno de processos, que são comarcas pequenas. As comarcas grandes, que recebem muitos processos, elas têm várias varas, inclusive uma vara só criminal. E o contexto trazido pela pandemia, ela melhorou muito a questão do processo eletrônico. Então, isso viabiliza muito a questão do juiz das garantias, principalmente por causa das audiências virtuais. O juiz não precisa ficar indo fisicamente de uma comarca para outra. Dificuldades, sugestões e inferências sobre os impactos que o juiz das garantias deverá gerar no futuro do processo penal brasileiro. Uma divisão da competência funcional. Necessariamente, não serão contratados mais juízes, mas vai dividir essa competência entre os juízes já existentes. O rodízio de juízes com diversificação de critérios. Esses critérios podem ser entre o juiz titular e o juiz substituto, juiz de comarcas diferentes, havendo essa possibilidade do juiz cível ele atuar como juiz das garantias. Então, é uma discussão bastante grande. Se essas mudanças deveriam valer para os processos já em curso ou se processos que vão vir ainda. Essa é uma discussão ainda que não tem uma definição, e a divergência de opiniões entre advogados, magistrados, promotores e doutrinadores é bastante grande ainda no Brasil. Não existe uma uniformidade de entendimento a respeito disso. As considerações finais. O processo ficaria mais justo e imparcial com o juiz das garantias, porque o juiz ele estaria mais imparcial na sua capacidade cognitiva para julgar o réu no final. A viabilidade da implementação, ela existe, poderá ter um acréscimo financeiro, é verdade, mais custos para o Estado, provavelmente, mas a injustiça, ela custa muito mais do que
a implementação desse juízo. E, reconhecidamente, o processo penal sofre de diversas mazelas, contradições, omissões e injustiças. Então, é necessário, sim, que nós tenhamos uma mudança que possa trazer mais imparcialidade e melhorar o processo penal brasileiro. Muito obrigado.